a abrir sua Bíblia comigo, nós vamos ler Lamentações, capítulo de número 3. Tomaremos por base esse versículo, o verso de número 22. Eu lhe garanto que hoje Deus vai falar conosco nesta noite de uma forma maravilhosa. Amém, irmãos? E você abra o seu ouvido para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Amém? Glorificado seja Deus. Lamentações capítulo 3, o versículo de número 22. Quantos acharam? Aleluia. Podem dizer amém? Aleluia. Vamos aqui para a palavra de Deus. Aleluia. E diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Aleluia. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele eu esperarei. Será que você pode dizer assim comigo? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. E a cada manhã elas se renovam. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade aqui. Eu sei que a hora está passada, mas os irmãos, por favor, tenham paciência, porque Deus tem uma palavra para nós aqui tremenda nesta noite. Nós vamos estar dando continuidade, falando sobre conhecendo mais a Deus. Eu creio que todos nós precisamos de conhecer mais a Deus, é verdade? Sim ou não, irmãos? Você conhece bem Oséias 6, não é? Verso 4, que diz, não é? Ali, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, não é? Amém? O versículo primeiro que antecede isso diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, fez a ferida, sarará, não é? Depois de 2 dias nos restaurará, e no terceiro dia viveremos com Ele para sempre. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Será que você pode glorificar a Deus por isso? Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre o Deus de misericórdia. Será que você pode dizer comigo assim? O Deus de misericórdia. Uma vez mais, o Deus de misericórdia. Queridos, a palavra de Deus nos diz no livro, não é, de Efésios, capítulo 2, versículo 3, amém? Que por natureza nós éramos a paz do Senhor. Para os irmãos que chegaram, sejam bem-vindos. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 3, que por natureza nós éramos filhos da ira, amém? Também, como também os restantes, os outros, né? Os que perecem, os iníquos. Então, por natureza nós éramos filhos da ira, como também os demais, amém? Mas o Senhor, que é um Deus rico em misericórdia, pelo seu grande amor, aleluia, o texto diz: mas o Senhor, que era rico em misericórdia, pelo grande amor que Ele possui para conosco, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos vivificou com Cristo, aleluia. E aí o texto termina dizendo: por isso, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Então o amor de Deus, a misericórdia de Deus em primeiro lugar, ela é rica. O nosso Deus é um Deus que Ele é rico em misericórdia, amém? Amém? Nós estávamos mortos em nossos delitos, mas porque o Senhor é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, Ele nos vivificou com Cristo. Será que você pode glorificar isso? Então Deus é um Deus rico de misericórdia. A Bíblia diz também no Salmo 103 que Ele é misericordioso e piedoso. Salmo 103, verso 8 diz assim: o nosso Deus é um Deus misericordioso e piedoso, longânimo e grande em benignidade. O Salmo 103, versículo de número 10 diz que Ele não nos conforme nós merecíamos. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Diz assim:
Porque Ele, o Senhor, não nos tratou conforme os nossos pecados e não nos pagou segundo as nossas iniquidades. Aí o verso de número 11 diz assim: mas assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. Aleluia. Como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? O Senhor está dizendo: olha, Ele não nos tratou como nós merecíamos, Ele nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos pagou conforme as nossas transgressões. Aleluia. Mas antes Ele, o Senhor, aleluia, se compadeceu de nós. Como o pai se compadece do seu filho, o Senhor se compadeceu de nós. Assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim grande é a misericórdia de Deus, maior do que todas as coisas, para aqueles que temem ao Senhor. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. A palavra de Deus também nos diz, queridos irmãos, que aqui, como nós observamos, aqueles que temem ao Senhor alcançam misericórdia. Mas a misericórdia do Senhor também é para aqueles que confiam nele. O Salmo 32, o versículo de número 10 nos diz que o ímpio possui muitas dores, mas aquele que confia no Senhor e espera nele, as misericórdias do Senhor o alcançarão. Aleluia. Será que você pode entender? Quem confia no Senhor, a misericórdia de Deus o alcança. É tremendo quando a palavra de Deus nos mostra no livro de Isaías, no capítulo 30, no verso de número 15, o Senhor falando: olha, porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converter e repousar, deveria estar a vossa salvação. Ou seja, no sossego e na confiança em mim, estaria nisso. Ou seja, a salvação de vocês era para ser no sossego e na confiança, não é? No fato de vocês se converterem, acreditarem em mim e repousarem. Era para estar, a salvação de vocês era para ser tranquila, no sossego e na confiança. Mas o texto diz: mas porque vocês preferiram fugir dos seus inimigos a cavalo, eles vos alcançarão. E aí o versículo seguinte diz assim: olha, e por isso eu, o Senhor, eu espero para me compadecer de vós e ter misericórdia de vós. Bem-aventurado, o texto diz ainda, aqueles que nele esperam. Aleluia. O Senhor está dizendo assim: olha, sabe por quê? Eu espero para ter misericórdia de vocês, porque vocês preferiram confiar nos cavalos. É por isso que o Salmo 20 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, os crentes, os servos do Senhor, confiaremos no Senhor. Ele se encurva e cai, mas nós estamos de pé. Quantos podem glorificar? É isso que o Senhor está falando. Olha, se vocês preferiram confiar nos cavalos, os seus inimigos vos alcançarão, mas aquele que espera no Senhor, bem-aventurado é. Aleluia. Aleluia. Será que você está entendendo o que Deus está falando? Então, a misericórdia do Senhor é para aqueles que o temem e é para aqueles que confiam nele e esperam. As misericórdias do Senhor vai nos alcançar. Mas por último, eu quero falar aqui nessa introdução que as misericórdias do Senhor também são para aqueles que confessam seus pecados e deixam. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Você conhece o texto: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quantos estão entendendo? As misericórdias do Senhor é para aquele que se arrepende. Mas as misericórdias do Senhor também, por último, eu me lembrei, é para o rebanho do Senhor Jesus, é para as ovelhas do Senhor, amém? A Bíblia diz no Salmo 23 que se o Senhor for o nosso pastor, amém? Nada nos faltará. Mas no versículo 6 diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor até que Ele venha para sempre. Aleluia. Será que você pode glorificar Deus? Então eu entendo que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Lamentações 3:22 diz isso. Elas são a causa de não sermos consumidos e elas não têm fim e renova-se a cada manhã. Mas na vida daquele que teme, na vida daquele que confia, na vida daquele que espera e na vida daquele que confessa os seus pecados e na vida daquele que é ovelha do seu pasto. Quantos podem? Será que você pode glorificar o nome do Senhor? As misericórdias do Senhor vai te alcançar. Você não precisa ficar preocupado. Isso é a introdução. Mas vamos aqui agora para a palavra numa forma
mais profunda aqui um pouquinho, eu queria começar a falar de um assunto que vai ser um assunto para outros estudos mais para frente. Eu vou tomar por base, eu sei que talvez nem todos aqui já ouviram falar de um sacerdote na sua indumentária, na sua vestimenta. Mas o sumo sacerdote, ele possuía uma vestimenta que aponta para Jesus, que aponta para Deus, quantos estão entendendo? Cada coisa ali representa um atributo do Senhor, quantos estão entendendo? Uma característica, alguma coisa que está ligada com a sua natureza, com a sua essência, amém? Então podemos agora observar, e eu quero que os irmãos prestem bem atenção. O sacerdote, primeiro, ele possui três peças na sua vestimenta, que é um total de 7. 3 peças que representam a santidade de Deus. A primeira peça é um calção que vai do umbigo até a sua coxa, cobrindo a sua vergonha. Essas 3 peças são de linho fino e é branca, sem remendo. Fala da santidade de Deus, amém? Da santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Representando a santidade do Espírito Santo, ali é aquele calção que vai aqui e cobre, não é, as vergonhas nossas, não é? Ou seja, que nos faz, né, que dá a entender, leva-nos a entender que Deus é um Deus puro, santo, Ele é a própria santidade. Também depois deste calção, vem sobre este calção uma túnica branca que vai e pega da manga até embaixo. É a parte mais, é a vestimenta mais comprida que existe no sacerdote, amém? Também de linho fino. Isso representa também a santidade. Mas também há, não é, uma mitra, que é um turbante, como esse, mais ou menos parecido com esses indianos que usam aí, um pouco diferente porque é de linho fino, sem remendo, não é? E medindo mais ou menos 7 metros em volta da cabeça do sumo sacerdote, com uma tiara de ouro, amém? Escrito nela assim, de ouro, Kadosh Adonai, santidade ao Senhor. Quantos estão entendendo? Então são 3, né? A santidade que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? Isso representa a santidade, o Deus de santidade. Nós vamos falar sobre o Deus de santidade no final, lá quando nós terminarmos essa série de estudos sobre o conhecendo mais a Deus. Mas a quarta peça é essa que nós temos aqui hoje, o assunto, que é depois em cima deste calção, depois dessa túnica de linho fino branca, está agora um manto que a Bíblia fala que é um manto azul, que às vezes é púrpura. É um manto que não tem manga, ele é aberto aqui, não é? Nas laterais, e não há remendo aqui em cima. E o interessante é que este manto ele possui 2 pedras ônix que ficam aqui em cima, com a gravura das 12 tribos de Israel. Quantos estão entendendo? 6 de um lado e 6 do outro. Estão entendendo isso? Isso aqui representa a autoridade e o poder de Deus, amém? Eu vou explicar isso para vocês depois, porque nós vamos falar sobre o Deus de poder em outra aula. É muito interessante. Eu só vou dar uma pincelada para você ficar entendendo aqui uma coisa muito legal. Quem aqui já ouviu falar da túnica de José, não é? Então aí, quem sabe assistindo aí, né, o José na Record, né? E as pessoas não entendem, tem muita gente que não sabe isso. Mas os irmãos, prestem atenção numa coisa. Aquela túnica representava a túnica do primogênito, quando vocês estão entendendo. Quando Jacó deu aquilo para José, aquilo ele estava dizendo, olha, Rubem foi reprovado, Simeão foi reprovado, Levi foi reprovado, Judá foi reprovado, Isacar foi reprovado, Zebulon foi reprovado, Gad foi reprovado, Naphtali foi reprovado, Dan foi reprovado, Aser foi reprovado e José não foi reprovado. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. José recebe esta capa, que para muitos parece que não tem sentido, mas os irmãos vão entender uma coisa. Há 12 pedras, que nós vamos ver aqui depois, que representa as 12 tribos de Israel, cuja a pedra de José é justamente a pedra de ônix. Quantos estão entendendo? Eu vou explicar um pouquinho melhor para os irmãos entender. Esta túnica, amém, irmãos? Esta túnica, ela é uma túnica colorida, amém? Que se chama éfode. Quantos estão entendendo? Pode glorificar o nome do Senhor. Esta túnica, ela é uma vestimenta colorida, que está lá em Levíticos, capítulo de número 28, melhor dizendo. E o interessante, queridos irmãos, é que ela aponta para José, amém? Por quê? Porque essas 2 pedras ônix representam o principado sobre os ombros. Quando se lembra aqui de Isaías, quando fala a palavra do Senhor acerca de Jesus, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros. A palavra principado ali é primogênito, é o primeiro. Quantos estão entendendo? Isso significa dizer que José, ele era o escolhido de Deus para ser o primogênito, amém? Ele é aquele que carregaria nos seus ombros os seus 12 irmãos. Quando se lembra do seu sonho, as 12 espigas se curvando para ele, ou seja, ele é aquele que vai carregar, amém? Amém? Como primogênito as 12 tribos. Então aquela capa fala da capa do primogênito. Quando nós observamos esta capa, nós apontamos isso para Jesus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a autoridade maior. Ele quem, aleluia, ele quem tem o principado nos seus ombros, ele é o primogênito, aleluia, de Deus, ele é o unigênito do Pai. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Então nós temos aqui essas vestimentas, e depois um peitoral de ouro, amém? Com 12 pedras, não é? Ali, não é? A pedra, não é? De sardônio representando a tribo de Rúben, a pedra de tofaz representando a tribo de Simeão, a pedra de rubi, que é o carbúnculo, representando a tribo de Levi, a pedra de esmeralda, representando a tribo de Judá, a pedra, não é, de safira, representando a tribo de Isacar, a pedra de diamante, representando a tribo de Zebulon, a pedra de jaspe, de jacinto, melhor dizendo, representando a tribo de Dan, a pedra de agata, representando a tribo de Naftali, a pedra ametista, representando a tribo de Gade, a pedra de berilo, representando a tribo de Aser, a pedra de ônix, representando a tribo de José, e a pedra de jaspe, representando a tribo de Benjamim. Deus falando assim: olha, eu sou o Deus, aleluia, de Israel. Assim como está escrito lá em Apocalipse no capítulo 4, que João viu um homem assentado com os cabelos brancos, não é, num trono, e ele tinha a aparência do sardônio e do jaspe, e havia um arco-íris, aleluia, em cima do seu trono, da cor de esmeralda. Deus estava dizendo assim: olha, a minha glória é, aleluia, Israel representa a minha glória. Eu sou, aleluia, o alfa e o ômega. Eu sou sardônio, quer dizer, Rúben, o primogênito. Eu sou jaspe, Benjamim. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fiz uma aliança com Judá, aleluia, e coloquei um arco-íris da cor de esmeralda para lembrar da minha aliança e da minha promessa com o meu povo. Quantos podem glorificar o nome? Então aí você vai ver isso com mais detalhes mais para frente, mas vamos avançar aqui. O que importa para nós é ficarmos aqui com este manto, amém, irmãos? Com este manto de cor púrpura. Diga, manto de cor púrpura. Por quê, pastor? Porque nesse manto de cor púrpura havia ali na sua orla romãs, amém? Romãs e sinos de ouro. Quantos podem dizer amém? A Bíblia diz no capítulo 28 de Êxodo, no versículo 35, que, né, nesse manto azul púrpura, né, que está acima da túnica do sumo sacerdote, né, ali estaria na orla deste manto, amém, irmãos? As campainhas de ouro, ou seja, uns sinos assim de ouro, e entre cada sino estaria uma romã púrpura carmesim. Quantos podem dizer amém? E a palavra de Deus diz assim no capítulo 28, no versículo 35, que estarão na orla do manto do sumo sacerdote as romãs e as campainhas. Para quê? Para que quando ele entre para ministrar no Santo dos Santos, quantos estão entendendo? Para que quando ele entre no Santo dos Santos para ministrar, para que se ouça o sonido, aleluia, quando ele entrar no santuário, na presença do Senhor, a fim de que não morra. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A palavra de Deus está dizendo assim: olha, quando Arão entrar na presença do Senhor para ministrar, estas romãs e essas campainhas têm que estar na orla do manto dele, para que eu, o Senhor, possa ouvir o barulho da campainha e das romãs, a fim de que ele não morra. Quantos podem dizer? Há uma tradição que diz que o sacerdote era amarrado na corda assim, não é? Quantos já ouviram falar? E quando não fazia barulho, puxavam ele. Mas não é o que o texto está dizendo. O texto não está dizendo assim,
que ele deveria ter essas romãs e as campainhas quando ele entrasse, aleluia, ali, não é? E para que soubéssemos que ele morreu ou não. O texto não diz isso. Ele deveria entrar com as campainhas e com as romãs diante da presença do Senhor. O texto diz assim: diante da presença do Senhor, a fim de que o Senhor ouvisse o sonido, para que não morra. Quantos estão entendendo? Ou seja, não é para saber quem está lá fora se ele morreu ou não, é para que Deus ouça, aleluia, o barulho das campainhas e das romãs, porque se ele não ouvir o barulho das campainhas e das romãs, o sacerdote iria morrer. Quantos estão entendendo? Aqui é uma diferença muito grande, porque, queridos irmãos, essas romãs e essas campainhas têm um significado tremendo para nós. E aqui, o que tem a ver com a misericórdia de Deus tem tudo a ver. Isso é muito importante. Queridos irmãos, em Israel há uma tradição, não é, em que a misericórdia do Senhor ficava na orla do manto dele. Quantos podem glorificar a Deus? É por isso que quando a Bíblia diz em Zacarias capítulo 8, que lá no final dos tempos, quando Israel estiver lá no milênio servindo ao Senhor, a Bíblia diz que 10 homens pegarão na orla do manto de um judeu, dizendo: deixa-nos ir com você, porque temos ouvido falar que Deus está no meio de vós. Deixa nós, por favor, tem misericórdia, deixa nós pegar, deixa a gente ir com vocês. A orla do manto fala de um lugar de misericórdia. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? E o que significa as romãs e as campainhas? As romãs significam uma coisa simples. As romãs representam os necessitados e os aflitos. Será que você pode glorificar? E as campainhas, pastor, os adoradores. A campainha representa os adoradores. O sumo sacerdote, ele não pode entrar na presença de Deus, amém, irmãos, sem a presença de frutos que representam os necessitados, os aflitos e adoradores. Quantos podem dizer amém por isso? Então nós começamos a entender uma coisa aqui difícil de se entender, mas é por isso que é um estudo, não é uma pregação. Os irmãos precisam de começar a perceber aqui que existem algumas verdades interessantes. Quando a Bíblia fala, queridos irmãos, sobre a orla do manto, a Bíblia fala que este lugar é um lugar de virtude, aonde o óleo da unção descia e ficava ali, e as romãs eram encharcadas por causa da unção que descia sobre a cabeça do sumo sacerdote. Logo era um lugar que tinha virtude, logo era um lugar que havia poder, logo era um lugar que onde alguém tocasse poderia ser curado, logo era um lugar que aonde que tocasse poderia receber uma bênção, uma virtude de Deus. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus nos revela no Salmo 133, não é? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão, não é? E desce sobre como o orvalho de Hermon, não é? É como o orvalho de Hermon que desce até a orla, melhor dizer, e desce até a orla do manto, né, do sumo sacerdote Arão, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para si. Será que você pode entender a palavra glorificar o nome do Senhor? Pastor, eu comecei a entender, mas qual é a aplicação disso para nós? Você já vai entender. O que eu estou começando a lhe dizer, queridos irmãos, é que a misericórdia do Senhor, ela é representada na orla do manto do sumo sacerdote. É um lugar onde está representada a misericórdia do Senhor. Amém, irmãos? Entenderam isso? A Bíblia nos revela nos dias de Jeremias que não havia misericórdia e, por consequente, não havia virtude, não havia poder de Deus na vida daqueles homens, não é? Dos sacerdotes. A Bíblia fala no capítulo 2 de Jeremias que o Senhor, falando para Jeremias as primeiras instruções, ele diz assim no capítulo 2, ali no versículo 7, ele fala: olha, Jeremias, não é? Os doutores da lei não me conheceram, os sacerdotes, não é? Não me buscaram, os pastores se desviaram e os profetas profetizam após Baal. No versículo de número 34 ele diz assim: até na orla do seu manto, aleluia, há sangue dos inocentes e dos necessitados. Até lá, Jeremias, Deus estava dizendo assim: ó Jeremias, sabe lá naquele lugar que é um lugar onde que é para ter misericórdia, porque os irmãos têm que
E ali num ato de humilhação, ele tocava na orla do manto do homem de Deus. Quantos estão entendendo? Isso em Israel, para nós isso não é nada, mas em Israel significa muito. Para eles lá representava que aquela pessoa está pedindo por misericórdia. Quantos estão entendendo? E Deus está dizendo a Jeremias, aqui, amém? Nos seus dias, Jeremias, olha para cá, Jeremias, escute aqui esta palavra: até na orla do manto dos sacerdotes tem sangue de inocente. Ao invés de haver misericórdia, há sangue, a violência. Jeremias, oh aleluia, todos estão entendendo o que Deus está falando? Era para eles terem unção nas suas vestes, era para o óleo da unção estar sobre a sua cabeça, descendo até a orla do manto. Mas ao invés de unção, ao invés de virtude, ao invés de poder, ao invés de curar, de abençoar o povo, eles estavam, aleluia, irmãos, olha, eles estavam fazendo com que o povo sofresse. Eles estavam, não é? Ao invés de abençoar, eles davam coices. O texto diz isso. Eles davam coices e pisavam na cabeça dos aflitos e dos necessitados. Quantos estão entendendo? Nos dias de Ezequiel foi mais ou menos assim também. Capítulo 5, a Bíblia diz de Ezequiel, diz assim, porque ele era sacerdote também, né? Filho de Buzi, mas como estava no cativeiro babilônico, né? Ele não tinha vestimentas sacerdotais, amém, irmãos? Porque Deus disse em Isaías capítulo 3 que ele mudaria a vestimenta de Israel, aleluia, a vestimenta de esplendor por vestimenta de escravidão. Então todos ali não tinham vestimentas sacerdotais. Ezequiel estava vestido de pano de saco, e a Bíblia diz que Deus falou para ele assim: olha, Ezequiel, rasga o cabelo da sua cabeça, não é? E olha, você vai entender o porquê, não é? Pega aí um terço, não é? E você taca fogo, depois o outro terço você corta na espada, mas um terço, não é? Você solta aí assim no vento, e o que ficar disso aí, o que sobrar desse que você espalhou no vento, você pega um pouquinho desse cabelo e cola na orla do seu manto, Ezequiel. Ele diz assim ainda: porque esses aí são os que eu vou poupar. Os que você vai cortar com a espada é aqueles que eu vou colocar o inimigo babilônico atrás deles, eles vão morrer à espada. Aqueles que você colocar, os cabelos que você tacar fogo, Ezequiel, são aqueles que vão morrer pela doença, pelas enfermidades. Mas aqueles que você espalhar no vento são aqueles que vão fugir. E os que sobrar, aleluia, desses aí eu vou fazer os meus remanescentes e vou colocar na orla do teu manto, porque ali eu vou derramar minha virtude, a minha unção. Esses vão ser poupados, aleluia. É desses que eu vou ter misericórdia. Quantos estão começando a entender? Nos dias de Ezequiel, amém, irmãos? E agora, nos dias de Jesus, não era diferente. A Bíblia nos revela, queridos irmãos, que os fariseus estavam dominando sobre Israel, maltratando as ovelhas perdidas de Israel, não é? A palavra de Deus nos diz isso em Marcos capítulo de número 6, versículo 34, né? A palavra de Deus diz que um dia Jesus chegou, depois de ter ouvido uma notícia horrível que João Batista havia morrido, ele ficou ali triste e quis se retirar para um lugar para descansar. Mas a Bíblia diz que uma multidão veio correndo a pé e alcançou o lugar onde ele estava. E a Bíblia diz que então ele compadeceu-se, e a Bíblia diz assim no versículo 34, e viu uma grande multidão, aleluia, como ovelhas que não tinham um pastor, não é? Então a palavra de Deus diz que ele se compadeceu daquele povo, porque estas pessoas, irmãos, estavam ali aflitas, não é? A palavra de Deus nos diz então que Jesus ele multiplica os pães. Você conhece a história? No capítulo 6, do versículo 53 em diante, diz a Bíblia que ele estando ali em Genezaré, naquele mesmo local, a Bíblia diz que então ouviram falar que Jesus estava por lá. Olha só o que aconteceu. E então mandaram trazer todos os coxos, os mancos, os aleijados, os cegos. E a Bíblia diz no capítulo 6, aleluia, no capítulo 6 de Marcos, no versículo 53, 54, mais ou menos, que em todos, aleluia, todos os doentes que vinham se arrastando. E a Bíblia diz assim, e eles rogavam dizendo, permita que tão somente toquemos na orla do seu manto. E a Bíblia diz lá que todos aqueles que tocavam na orla do seu manto eram curados. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? O que eu estou dizendo para você, irmãos, escute, preste atenção.
Senhor. Quantos estão entendendo? O que eu estou lhe dizendo, irmãos, é que os pequeninos, aqueles que temem a Deus, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam nele, aqueles que são ovelhas do seu rebanho, eles sabem reconhecer, aleluia, o lugar da bênção de Deus. Eles sabem entender aonde que está o lugar deles. Eles sabem se colocar no seu lugar. Quantos estão entendendo podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Eles reconhecem o seu lugar, mas os fariseus não. Um dia Jesus chegou na casa de Mateus, capítulo 9 de Mateus, versículo de número 13 em diante. Os discípulos estavam lá com ele. Ele foi convidado para um almoço ou um jantar, a Bíblia não diz, mas alguma coisa assim. E aí o interessante, irmãos, é que os discípulos estavam sentados com os pecadores e os publicanos. E a palavra de Deus diz que então eles reclamavam entre si: por que o seu mestre ele fica sentado na presença de pecadores, de publicanos, de prostitutas? Jesus, ouvindo, disse assim: olha, eu não vim para os que são sãos, eu vim para os doentes, para os levar ao arrependimento. Aleluia, eu vim para isso. Aí ele diz assim: olha, mas uma coisa eu digo para vocês, fariseus, aleluia, ide e aprendei. Olha o que ele fala, é lindo. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não culto sacrificial. Jesus estava dizendo: vocês entendem tudo de liturgia, vocês sabem tudo o que é sacrifício, vocês sabem molar um sacrifício bem, vocês sabem matar uma ovelha bem, vocês sabem trazer o dízimo bem, vocês sabem trazer o dízimo da moinha e da coentro, mas vocês esquecem das mais importantes da lei, que é a misericórdia e a justiça de Deus. Quantos podem ver? Eles conhecem tudo, só não sabem as mais importantes, que é a misericórdia e a justiça. Jesus estava falando: olha, eu vim para esses doentes, que sabem reconhecer o seu lugar, que sabem, aleluia, entender, aleluia, aonde que está o segredo para receberem a sua bênção. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? É importante isso, porque, irmãos, eu vou explicar uma coisa para os irmãos: a glória de Deus todos querem, sim ou não? Porque a glória de Deus é algo maravilhoso. Moisés quis ver a glória de Deus, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a glória de Deus é um privilégio de poucos, mas a misericórdia é para todos aqueles que se humilham na presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz em Marcos 6 que todos que tocavam na orla do manto eram curados. A Bíblia diz todos. Mas glória é para poucos. Só Tiago, Pedro e João que viu Jesus Cristo transfigurado, sim ou não? E aí ele pode dizer lá em João capítulo 1, verso de número 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas os outros não viram, só Pedro, Tiago e João. É um privilégio de poucos, mas a misericórdia do Senhor é para todos aqueles que nele creem, que nele esperam, que temem ele, que são ovelhas do seu rebanho, que confessam seus pecados, que deixam seus pecados. As misericórdias do Senhor os alcançará, como o Salmo 32 diz. A misericórdia do Senhor vai te alcançar. Não preocupa não, irmão. A misericórdia do Senhor, irmãos, é a causa de você não ser consumido. Elas não têm fim e renova cada manhã. Aleluia. A misericórdia do Senhor, irmãos, é coisa tremenda demais. Quantos estão entendendo isso? Havia uma mulher chamada Cirofelícia, que você sabe muito bem, conhece a história dela, que conhecia esse segredo também. E muitas pessoas estavam apertando Jesus naquele dia, quem sabe querendo abraçá-lo, dar um beijo no seu rosto, querendo, né, ali viver um momento assim de maior intimidade, de gozar de uma presença melhor, não é? Quem sabe ali pensando assim: olha, queremos desfrutar da glória dele, não é? Mas, irmãos, uma mulher, Cirofelícia, não é, que estava ali entendendo muito bem o significado da palavra misericórdia, que por sua vez significa coloque o teu coração na minha miséria. A palavra misericórdia é isso, é uma junção do latim, miséria e córdia. Córdia é coração, miséria é miséria. É Deus dizendo assim: olha, eu vou colocar o meu coração na tua miséria. Essa mulher conhecia muito bem esse significado, porque ela sabia que ela não era digna de chegar ali, de fazer nada. Mas a Bíblia diz que quando ela chega, ela não ousa abraçá-lo, ela não ousa tocá-lo, ela não ousa fazer
diz a Bíblia que saiu virtude, aleluia. Aquela multidão que estava ali, irmãos, não sabia, aleluia, que ali na orla do manto era um lugar que tinha mais unção na vida de Jesus. Quem sabe alguém apertava daqui e dali, o texto diz isso, você sabe muito bem. Jesus foi argumentado por Pedro quando disse: mestre, tu diz aí que alguém te tocou, mas está todo mundo te apertando. Mas Jesus estava dizendo assim: estão me tocando no lugar errado, estão me querendo me abraçar, estão querendo me beijar, estão querendo fazer alguma coisa assim, mas eles não conhecem o segredo está na orla, o segredo está em se humilhar, o segredo está em descer, o segredo está em reconhecer que nós somos pecadores, o segredo está em reconhecer que glória é um privilégio daquele que já está lá na frente, daquele que já está buscando, é um privilégio de Moisés, daquele que deixou o Egito, daquele que pela fé renunciou tudo, renunciou as riquezas, os prazeres do Egito, é aquele que deixou tudo, irmão, é glória, é privilégio. Quantos estão entendendo? Mas, irmão, eu quero lhe dizer uma coisa: se glória é um privilégio, a misericórdia de Deus é para todos nós que estamos aqui. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, e as suas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Você sabe por que você está aqui hoje? É porque Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Aleluia. Sabe por que Satanás não consegue te destruir? É porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. É por isso que o crente fica irado, porque quando ele vê o ímpio prosperar, ele não entende. Jeremias falou isso, ele disse: olha, eu não entendo, eu não sei por que é que Deus ele prospera, não é? O ímpio, Jeremias disse isso, Asaf falou também: eu não entendo, não é? Eu não entendo, Asaf falou isso também. Mas, irmão, sabe por quê? É porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus é um Deus de misericórdia, irmão. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Isso é maravilhoso nós entendermos, amém? É maravilhoso nós entendermos esta palavra, meus queridos irmãos. Nós já estamos quase terminando, mas o interessante para nós aqui nesta noite, irmãos, é que nós já, aleluia, nós já aprendemos o que quer dizer misericórdia quer. Quem aqui já aprendeu? Aleluia. Jesus disse para os fariseus: ide e aprendei o que quer dizer misericórdia quero, e não sacrifício, porque o Senhor não se agrada do sacrifício, irmãos, antes que se obedeça a sua palavra. Misericórdia vale mais do que sacrifício. Misericórdia, conforme os ensinos de Jesus, vale mais, irmãos, vale mais do que dar o dízimo, vale mais porque isso tudo faz parte da lei, do dízimo da moinha, da colheita, vale mais do que tudo isso. Misericórdia, irmão, vale, aleluia, vale mais. Misericórdia e justiça vale mais. Oh, irmãos, a Bíblia diz no Salmo 89, verso 14: justiça e juízo são a base do seu trono, mas a misericórdia e a verdade vão diante da sua face. Oh, aleluia. Oh, será que você pode glorificar? Irmão, não desespera, não confie em carros e cavalos, não, irmão. Os teus inimigos estão te perseguindo. Oh, aleluia, confia no Senhor. Não confia em carros e nem cavalos. Confia nele. A tua salvação vem do Senhor de um modo sereno e tranquilo. É assim que está escrito. É isso que está escrito no capítulo 30 de Isaías. A nossa salvação é para ser de um modo sereno e tranquilo. Mas a nossa salvação, os irmãos vão concordar comigo que tem acontecido no meio de uma luta, de uma guerra terrível. Isso sabe por quê, irmãos? É porque nós não estamos confiando no Senhor. Por que sempre Deus tem que nos salvar de um jeito difícil? Porque o texto diz que Ele tem que esperar para se compadecer e ter misericórdia. É o texto que está falando. Irmãos, é porque está faltando fé, está faltando confiança, está faltando, aleluia, esperar nele. A impaciência, a ansiedade tem tomado conta das nossas vidas. Mas em nome de Jesus, aprenda o que quer dizer misericórdia quero, e peça, porque todos aqueles que pedirem alcançarão misericórdia. Aleluia. Oh, aleluia, eu glorifico a Deus, irmãos, por essa palavra, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Irmãos, este nosso Deus é um Deus que coloca o seu coração no meio da nossa miséria.
ele foi ali na situação daquela mulher seroferícia, 12 anos, não é? É isso que o texto diz? É 12 anos? E estava enferma, uma enfermidade terrível, que era uma coisa abominável para as mulheres e para a nação de Israel, você sabe muito bem. Mas Jesus foi na miséria daquela mulher. Aquela mulher que tinha que ficar separada a vida inteira, porque a Bíblia diz que a mulher, quando estava menstruada, ficava 40 dias, né, fora do arraial, mas aquela mulher nunca que voltava, irmão. Ela tinha uma hemorragia que não parava. Então essa mulher, irmãos, além de não ter mais nada, que gastou tudo com os médicos, ela tem que ficar lá junto com os leprosos, lá no leprosário, lá no Vale de Cedron, lá em Jerusalém, né? Se fosse em Jerusalém, eu não sei, eu não me lembro aqui, não, acho que não era lá. A cidade parece que era Betânia, se não me falha a memória, ou Betsaida. Mas o interessante, irmãos, é entendermos aqui que o Senhor Jesus Cristo colocou o seu coração na sua miséria a partir do momento que ela se humilhou na presença de Deus. Será que você pode glorificar a Deus? Quando se lembra daquela mulher que, além de ser romã, era também, né, campainha de ouro, a mulher pecadora. Ela chegou na casa de um sacerdote, né? Se lembra aqui? E ela pegou um vaso de nardo, né, de uma libra, né? E ali ela quebrou, aleluia, aos pés de Jesus. Por trás, há um evangelho que diz que ela chegou por trás, na orla do manto, nos pés de Jesus, ungiu Jesus, aleluia, adorou Jesus, aleluia. Aquela mulher, irmãos, era uma aflita, pecadora, mas ao mesmo tempo era uma adoradora. Aquela mulher, irmãos, ela chamou a atenção de Jesus. Ela não era só romã, ela era campainha de ouro. O que Deus está pedindo para nós, irmãos, é que nós não sejamos só romãs, que nós sejamos romãs e campainhas de ouro, aleluia. Que nós sejamos necessitados e que clamemos pela misericórdia dele, mas que também possamos adorá-lo, adorar a ele, glorificar e exaltar o nome dele. Será que você pode glorificar? Oi, irmãos, adorar a Deus, ser campainha de ouro no meio da prova é difícil. Mas Jesus, ele te convida nesta noite para você ser uma campainha de ouro, você adorar a ele no meio da prova, adorar a ele no meio da tua dificuldade, no meio da tua intempérie. Irmãos, clamar até que não é tão difícil, pegar, se humilhar quando a gente precisa, sim ou não? Não é difícil. Agora, irmãos, a Bíblia diz que na orla do manto do sacerdote não só tinha romãs, mas também tinha campainha, aleluia, de ouro, que fazia barulho. Oh, irmão, sabe o que quer dizer isso? Oh, aleluia, que nós não podemos chegar na presença de Deus, irmãos, sem adorarmos a ele. Aleluia. Quando você adora ele, você recebe a tua bênção. Quando você adora ele, você recebe o teu milagre. Quando você adora ele, você recebe virtude do Senhor sobre a tua vida. Queria te convidar a ficar de pé nesta noite.